Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Suelen, sou do ateliê Suelen Fashion e hoje eu tô aqui para mais uma aula para ensinar para vocês a fazer essa carteira, né? Uma carteira simples, fácil de fazer, o fechamento dela é em zíper, né? Com essa carteira nós vamos aprender a colocar um bolso interno com zíper, colocar o viés nos cantos arredondados, que muita gente tem dificuldade, e colocar o zíper para o fechamento. Com essa forma de zíper, você pode adaptar para porta-caderno, né? Capa de caderno, capa de cartão de vacina, capa de bíblia, e vocês vão ver que ela é muito fácil de fazer. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve lá, né? Deixa seu like e na descrição do vídeo eu vou deixar o link da minha página no Facebook e no Instagram, tá bom? Então, vamos às medidas. Essa carteira, ela não tem molde. Eu vou ensinar você a tirar as medidas dela. Então, vamos às medidas. Para a parte de fora da bolsa, você vai cortar um retângulo medindo 25 de largura por 20 de altura. Aí, aqui nos cantos, você vai fazer a medição, igual eu ensinei no vídeo passado, de 1 centímetro e arredondar os 4 cantos. Então, 25 por 20 com os cantos de 1 centímetro. Caso você não tenha visto, eu vou mostrar novamente aqui como é que a gente arredonda os cantos. Por exemplo, nessa outra parte aqui, que são os bolsos maiores da parte de dentro, você vai cortar 11 por 15 e arredondar os cantos. Então, você vai colocar aqui, ó, 1 centímetro. Como esse aqui é a parte de dentro, ó, ela vai ficar assim, é um bolso, eu só preciso arredondar esse canto aqui de baixo. Então, eu vou medir aqui 1 centímetro dessa pontinha pra dentro, faço um traço na diagonal de 1 centímetro, pego alguma coisa arredondada, coloco aqui no centro dessa linha que eu fiz e arredondo. Fica assim, ó. Arredondei e aí eu corto esse pedacinho e aí eu vou ter o canto arredondado. Então, eu vou fazer isso para esses 4 cantos. Aí, aqui dentro, vai 2 desse daqui, medindo 20 de altura por 11. Você vai cortar 2 vezes, ele vai ser encaixado aqui dentro. Esse aqui, que é o que a gente mediu agora, de 11 por 15, vai aqui. Em cima desse, vai um pequenininho medindo 7,5 de altura por 11 de largura. Então, veja que todas essas partes têm 11, que é a largura dessa parte, desse lado da carteira. Do outro lado da carteira, nós vamos ter as mesmas medidas. A única diferença é que essa parte aqui, ela vai ter o zíper. Ó, os dois lados são iguais. A diferença é que aqui é só de colocar, né? E esse aqui de cima, um vai ser assim, o outro vai ser de zíper, mas as medidas são as mesmas. Então, você vai cortar essa parte principal aqui, você vai cortar uma vez no principal e uma vez de forro. As 2 bandinhas de dentro, 2 vezes no principal e 2 vezes no forro. Essas pequenininhas, 2 vezes no principal e 2 no forro. A grande, 2 também de cada. E aqui eu cortei mais uma tirinha de 11 por 3. Então, 11 por 3, que vai ser o acabamento que vai ficar acima do zíper, tá? Aqui eu cortei um pouquinho maior, mas basta ser 11 centímetros aqui. Eu vou estar utilizando aqui o nylon 600 estampado, né? Ó, você vê que um lado dele é mais áspero, do outro lado é liso. De forro, eu vou estar utilizando
o bagum fosco, né, branco, que de um lado ele é liso também, do outro lado ele tem uma trama em malha. Essas camadas, elas são finas, dá para costurar na máquina doméstica tranquilamente, tá? Então, cortando os moldes todos, nessas medidas, vamos para os materiais que vamos utilizar. Aqui eu vou utilizar o viés pronto. Nessa daqui, eu fiz com o próprio material da carteira, mas eu quero ensinar vocês a utilizar o viés pronto, que é de fácil acesso, e já para ensinar como que a gente faz nos cantos. Vou utilizar zíper, né? No caso aqui vou utilizar o zíper em metro. Vamos precisar de 2 cursores, que vai ser um para a parte externa da bolsa e um para o bolso interno. E só isso. A lista de materiais é pequena, é uma carteira bem fácil de fazer e gasta pouco. Então, vamos lá. Aqui, eu peguei já a parte principal, marquei aqui, botei minha etiqueta. Então, vamos marcar o meio da peça de todos os lados, né? Então, eu junto aqui ponta com ponta, dou um pique aqui e outro do outro lado. Na parte de cima, a mesma coisa. Junto, em cima e embaixo. Vou colocar o forro nessa parte principal. Eu não corto o forro com as medidas exatas. Eu sempre corto o forro um pouco maior, né? Para não ter que ficar me preocupando em acertar as pontinhas. Então, eu costuro ele e depois eu refilo. Aqui eu tô usando, hoje eu não tô costurando com a linha de nylon, eu tô usando a linha de poliamida 60, né, que é essa daqui. Ela eu resolvi colocar ela para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Tô usando ela em cima e na bobina, utilizando a agulha 18 e vou fazendo ponto número 4, tá? Feito isso, eu vou refilar essa sobra de forro. Ficou assim. Vamos reservar essa parte e vamos fazer as 2 partes de dentro, as maiores, as principais. Eu não adiantei nenhum passo dessa vez, vou fazer tudo aqui com vocês. Então, eu vou pegar essas 2 partes que já são as maiores, né? Que já tá com os cantinhos arredondados. Vou colocar em cima do forro. Vou passar uma costura só em volta aqui. Essa parte aqui reta não precisa passar agora, porque eu vou passar o viés nela. Então, eu não preciso costurar ela agora, tá? Então, eu vou costurar só o contorno, a parte reta eu vou deixar. Agora, eu vou refilar essa parte que sobrou do forro, nas 2 peças. Prontinho, elas ficaram assim. Agora, eu já vou achar o meio dessa parte, desse lado de cá, do lado arredondado, e já vou deixar marcado dos 2 lados. Vamos agora fazer a parte do bolso, o bolso quadrado, o maior. Então, são 2 bolsos, um com zíper e outro sem. O que vai estar sem zíper, eu vou simplesmente pegar aqui, unir as partes de cima. Vou pegar o meu viés, vou dobrar ao meio, vou vincar. Vou juntar aqui, ó, onde ele vai ficar reto, eu coloco o viés assim, abraçando. Vai ficar dobrado assim ao meio. E vou passar uma costurinha aqui em cima. Gente, na hora que eu fui passar
a parte aqui, eu tive um probleminha na minha máquina, né? Então, eu tive que parar. Vocês vão perceber que são 2 vídeos, eu tive que editar, gravar em outro dia, porque eu não consegui arrumar a máquina no mesmo dia. Mas vamos lá, continuar de onde a gente parou, né? Eu não quis fazer tudo de novo, porque já tinha feito o início da peça, né? Então, vamos continuar. Então, eu vou passar aqui uma costura, juntando a parte do bolso com o fundo, com o forro, e passar o viés. Vou fazer isso com as 2 partes já. Agora, eu vou costurar aqui, ó, em volta dele todo, prendendo essa parte de cima no forro. Costurado toda a volta, agora eu vou refilar essa parte que sobrou do forro. Ficou assim. Agora, nós vamos fazer com essas 2 partes menores, né? Esses 2 bolsinhos menores. Eu vou colocar ele aqui no forro, da mesma forma que eu fiz com o outro. Vou passar o viés na pontinha, vincando o viés, junto o forro com a parte principal, coloco o viés abraçando, passo uma costura aqui e depois costuro toda a volta. Eu vou fazer isso e volto para mostrar para vocês. Então, eu costurei essas 2 partes, coloquei no forro, né, com viés e já refilei. Agora, vamos pegar aquela parte que já estava pronta, vou colocar o pequenininho por cima dele, vou prender. Então, eu vou acertar aqui pelo fundo, né? O fundo estando certinho. E a lateral eu sei que vai estar tudo reto, tudo batendo. Com ele preso, eu já vou colocar na parte maior. Se você tiver insegurança ainda, você pode costurar ele aqui primeiro, para depois colocar na outra parte, né? Eu já vou colocar tudo junto. Então, eu pego essa parte aqui, as curvas são pro lado de fora, coloco essa aqui dentro, eu vou acertar ela por esse canto aqui que tá reto. Então, eu vou acertar ela por aqui e vou prender. Prendo a parte de baixo, então, eu vejo que tá reto aqui, reto aqui, reto aqui. Essa parte aqui, se sobrar, depois eu refilo. Veja que essa parte aqui, ó, vai sobrar, porque essa parte de cima não está arredondada. Mas não tem problema, eu costuro toda a volta e depois eu corto essa quininha aqui e arredondo ela. Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou costurar daqui em volta, prendendo esses 2 bolsos nessa parte aqui. Ficou assim. Agora, eu vou aparar essa pontinha que ficou aqui. Agora, vamos finalizar essa parte desse bolso. Eu vou pegar o viés do mesmo jeito e vou colocar aqui, ó, nessa lateral aqui, que é a que vai ficar na parte de dentro. Então, fiz essa parte, ela já está pronta. Eu já posso colocar ela aqui na parte da bolsa. Então, aqui, como eu tô com uma etiqueta, eu tenho que prestar atenção para a carteira ficar em pé. Então, eu abro ela nessa posição e essa aqui vai ser o lado de cá. Então, eu vou marcar o meio dele aqui. Tava marcado só por dentro. Vou colocar aqui em cima da peça. E vou prender aqui as pontinhas.
Agora, eu vou passar uma costura aqui, ó. Daqui, só em volta dela. Aqui eu não vou costurar, porque aqui é um bolso. Vai ficar aberto, tá? Então, eu vou costurar só em volta. Prontinho. Então, um lado da carteira já está pronto. Agora, vamos fazer o outro lado. Nesse outro lado aqui, nós vamos colocar um pouquinho diferente, porque eu não vou colocar viés nessa parte de cima. Eu vou deixar ele com o próprio acabamento da peça. E aqui eu vou usar a tirinha para dar o acabamento na outra ponta do zíper. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho do zíper. Deixa eu acertar essa ponta aqui. Minha cadeira tá fazendo um barulho horrível. Cada vez que eu mexo aqui, ela fica fazendo barulho. Então, eu vou pegar a frente do meu sintético com a frente do meu zíper. Vou colocar assim, os dois, ó. Frente com frente. E vou passar uma costurinha aqui, deixando uma pontinha aqui sobrando pra eu poder passar o cursor. Essa ponta eu vou deixar pra cá, pra cima, né? Por quê? Porque eu quero que o meu zíper feche pra cá, pra dentro da carteira. Eu não quero que ele feche pra lá, pra fora. Aqui, ó. O zíper tá fechado, ó, o cursor, ele tá ficando aqui dentro, quando a carteira tá fechada, quando o zíper tá fechado, ó. Eu abro, ele fica aqui. Mas quando eu mantenho o bolso fechado, eu quero esse cursor desse lado. Então, eu vou deixar a ponta sobrando aqui, porque aí eu enfio o cursor pra cá, tá? Então, eu vou deixar o zíper sobrando aqui. Ficou assim. Agora, eu vou vir com o meu forro, vou pegar a parte direita do meu forro e vou colocar de frente pra essa daqui, ó. Então, a frente do forro com a frente daqui. O forro eu cortei maior, não tem problema. Quando ele sobrar, eu refilo tudo. Ficou assim, né? Então, agora eu vou pegar esse forro, vou abrir, vou puxar o zíper, ó. Vou acertar aqui. Vou passar uma costurinha aqui. Essa costura é de pesponto, ela vai ficar, é um acabamento, então a gente pode fazer ela com um pontinho mais largo. Número 4. Vou aproveitar e já vou fechar aqui esse restante do bolso. Prontinho, já refilei tudo, né? Ficou assim. Agora, aquela tirinha que eu cortei de 3 centímetros, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui, ó, à frente, né, do meu bolso. Eu vou pegar a frente da tirinha e vou costurar aqui com um pezinho de máquina em cima do meu zíper. Que essa tira vai fazer o acabamento no lugar do viés. Ficou assim. Aí, eu vou desvirar ela. Vou fazer aqui para vocês enxergarem, ó. Vou dobrar, vincando. Vinquei. Agora, eu vou virar ao lado, vou dobrar ela para esse outro lado, vou passar uma costura em cima da outra, ó, da onde ficou. Vou ver se assim fica melhor pra ver. Ó, ela tá assim, eu vou dobrar ela aqui, ó. Vou costurar em cima da dobra que eu fiz, ó. Veja que vai ficar sobrando um pouco de zíper. Não pode ficar muito em cima da cremalheira, senão na hora que você for abrir o cursor vai ficar pegando. Então, pra ajudar, eu vou colocar uns grampinhos aqui.
Eu vou passar uma costurinha aqui, já em cima desse daqui, ó. Já posso até montar tudo. Já vou colocar aqui em cima, ó, porque aí eu já costuro fechando esse bolso, tá? Então, eu vou colocar aqui em cima, igual eu fiz com o outro bolso. Colocando retinho aqui nas laterais. Coloquei ele, já vou colocar o pequenininho aqui em cima, porque eu já passo uma costura só, senão vai ficar muita costura uma por cima da outra. Então, ó, eu vou começar costurando aqui em cima, onde tá os grampos, vou descer, fazer o contorno e vou parar aqui em cima novamente. Pessoal, ficou assim, ó. Eu já passei 2 costurinhas aqui nesse acabamento e costurei toda a volta. Agora, eu vou aparar aqui, essa pontinha aqui, arredondar. Vou passar o cursor e mostro pra vocês. Prontinho, agora eu vou passar o viés nessa lateral também. Prontinho. Então, a outra peça, a outra parte da carteira já está pronta e nós já estamos caminhando para o fim. Então, vamos colocar ela. Então, olha só, pessoal, ficou assim, né? Já prendi aqui toda a volta. Agora, eu vou fazer do mesmo jeito do outro lado. Grudar aqui, costurar aqui toda a volta dela, deixando essa parte aqui, que é mais um bolso. Ficou assim. Agora, é a parte que eu queria mostrar pra vocês, que eu acho que é bem interessante de aprender. É passar o zíper e o viés nos cantos. Então, aqui, como que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar somente uma bandinha do zíper. Então, se o zíper de vocês também for comprado a metro, você vai destacar ele e usar só uma banda. Se você compra zíper pronto, você vai ter que medir toda a circunferência aqui da carteira para saber de quanto você vai precisar. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu optei por deixar essa parte do acabamento para baixo. Então, aberto, o cursor tá embaixo. E fechada, ela fica para em cima. Então, nós vamos começar a colocar pela parte de baixo, para que o cursor fique embaixo. Se você quiser deixar o acabamento em cima, aí você começa de cima. Então, olha só. Eu vou pegar a parte da frente do zíper, que é onde os dentinhos estão aqui, e vou colocar com a frente da carteira. Essa parte aqui, que não tem os dentes, ela vai encostar aqui, ó, reto com o viés. Então, eu escolho um tamanho que eu vou deixar aqui pra dentro, né? Aqui eu tô deixando 7 centímetros, mas isso aqui fica a seu critério, tá? Então, 7 centímetros, então eu coloquei a frente dele com a frente, sendo que fica essa parte com o viés, ó, retinho aqui. Aí, eu vou pegar aqui e vou dobrar. Então, eu vou dobrar ele pra cá. Vai fazer um triângulozinho aqui. De modo que... Deixa eu virar aqui pra vocês enxergarem. De modo que, agora, a parte reta do zíper se alinhe com a parte aqui da carteira. Então, essa parte aqui eu não vou acelerar, vou deixar para eu poder mostrar como é que vocês vão costurar. Se você quiser ir colocando o grampo aqui em toda a volta,
Se você achar que fica mais fácil, você pode colocar. Então, você vai colocando. Quando você costurar o zíper, você não estica, você só ajusta ele. E aqui vai ficar assim, ó. Ó. Com essa parte reta aqui, vai ficar assim, tá vendo? Você vai costurar até aqui. Deu pra entender? Então, vamos lá. Eu já vou passando uma costurinha aqui em volta do zíper. Não vou acelerar, vou deixar pra vocês conseguirem ver. Dou um retrocesso aqui, porque esse zíper não pode soltar. Então, aqui na curva, ó, eu seguro aqui o zíper. Se você quiser usar algum apoio, uma pinça, alguma coisinha para ajudar, você vai segurando e vai contornando bem devagarzinho para fazer a curva e vai virando o zíper. Eu vou mudar a câmera para vocês conseguirem ver bem de pertinho. Então, eu coloquei aqui na outra câmera para vocês conseguirem visualizar a costura. Tá vendo que tá retinho aqui? Agora, vamos mais uma curva, ó. Você segura. Veja que eu não estou esticando o zíper. Eu só estou ajeitando. Aqui passa direto. Então, eu seguro aqui, ó, a pontinha do zíper para ele não escapar. Cuidado para não deixar bater lá nos dentinhos. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vou tirar essas linhas aqui, que essas linhas incomodam. Eu vou pegar aqui, esse aqui tá pra baixo já, né? Eu vou pegar aqui, ó, a ponta, vou virar pra baixo, pra fazer aquela mesma curvinha, aquela mesma dobrinha, e vou costurar até aqui. Retrocesso. Agora, aqui, eu vou igualar com a outra ponta e vou cortar o que eu preciso. Nós ainda não vamos colocar o cursor, vamos passar o viés já para deixar tudo prontinho. Vou continuar com a câmera aí, que fica melhor para visualizar. O viés, eu vou ensinar vocês a fazerem um novo acabamento, que eu aprendi esses dias e ficou melhor do que aquela forma que eu ensinei da outra vez. Então, olha só. Como aqui tá a frente da minha carteira, eu não quero nenhuma emenda aqui. Eu vou fazer na parte das costas. Então, eu vou começar aqui, nessa lateral, que é a parte de trás. Vou deixar um pedaço sem costurar. Esse aqui é um viés pronto, então, eu vou abrir essa linha. Um lado aqui eu vou abrir e vou passar uma costura só nessa marca de linha aqui. Vou deixar aqui uns 3 dedos sem costurar. Vou começar daqui.
O viés é muito maleável para costurar, da mesma forma do zíper. Só que aqui na curva, você vai ter que ter o cuidado de segurar os dentinhos para não costurar e abrir essa parte aqui, ó. Porque como a gente fez uma curva, a tendência do zíper é levantar, né? Então, eu vou segurando e costurando aqui na curva. Ó, a ponta veio pra cá, tá vendo? Cuidado na hora de costurar. Mantém ela lá pra baixo dobrada. Segura os dentes. Vai ajeitando os dentes de baixo do zíper, pra ele não entrar no meio da costura. O maior cuidado que tem que ter aqui é com ele, pra não costurar ele aqui, ó. Vou puxando o zíper embaixo e abrindo o viés. Passando um pouquinho da curva aqui, eu vou costurar mais um tiquinho e vou parar. Dar um retrocesso aqui, vou tirar para eu poder fazer o acabamento do viés. Então, ficou essas duas pontas aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou vir com ela aqui até o encontro da outra, ó. Vou juntar as duas partes, ó, aqui é onde elas vão se encontrar. Então, eu vou marcar aqui, ó, vou vincar, vou tirar daqui e vou passar uma costura aqui onde eu fiz a marca. Que é aqui e aqui. Eu vou botar um grampo aqui, porque essa partezinha é chata. Aqui eu costurei demais. Ó. Por isso que tem que deixar uns 3 dedos de um lado e do outro pra facilitar. Vou colocar um grampo aqui. Como eu vinquei, eu sei aonde que eu tenho que costurar aqui, ó. Coloco ele aqui. Faço uma costurinha. Volto. Ó. Voltei, né? Posso aparar isso aqui, não precisa dessas pontonas. Vou dobrar para um lado e vou terminar isso aqui, onde eu tinha parado, ó. Por isso que eu precisava do retrocesso. Termino aqui. Prontinho. Agora, eu vou desvirar todo o viés, ó, puxar, pra eu rebater ele do lado direito, que é o lado principal da carteira, a frente da carteira.
Então, agora aqui, desse lado de cá, eu preciso tampar essas costuras todas que foram feitas aqui. Então, eu vou pegar, se eu fizer assim, do jeito que ele está, vai ficar muito grosso e vai bater nos dentes do meu zíper. Eu preciso que essa costura pegue exatamente onde eu fiz a primeira. Então, não vou poder costurar essa largura toda. Eu vou ter que desfazer um pouquinho da dobra, enlarguecer ela, ó, pra que ela fique até onde eu preciso costurar, ó. Então, aqui tá bom. Então, eu vinco e boto o clipe. Eu vou fazer isso em toda a voltinha da costura, ó. Enlargueço. Deixa eu ver como é que vai dar pra ver direito aqui. Eu vou enlarguecer aqui. Meu Deus, como é que dá pra... Eu quero arrumar uma posição que dê pra vocês enxergar direitinho. Então, aqui, ó, eu vou enlarguecer aqui o viés e vou colocar, ó, aqui exatamente onde eu preciso costurar. Ó. Ó. Ele tem essa marcação, mas eu quero aumentar essa marcação. Então, eu vou fazer outra marcação para poder alcançar a minha costura. Só onde eu preciso costurar, aqui. Para ele ficar bem fininho. Eu vou fazer isso aqui sem filmar e volto já com ele todo feito e clipado só para mostrar a costura. Ó, voltei. Já botei os clipes em volta dela todinha, né? Colocando as curvinhas bem miudinha, dobrando o viés igual eu mostrei. E agora, eu vou começar a costura. Você, cuidado com essas pontas aqui, porque elas sobem, pra ter cuidado pra não costurar. Eu vou colocar um clipe nela aqui pra não correr o risco de costurar. Então, vamos lá. Eu vou costurar bem na beiradinha do viés. E aqui, eu tenho que tomar cuidado agora, ó, e sentir na parte de baixo, para os dentes do zíper não entrar no meio da costura. Então, essa parte aqui é mais delicada, porque eu tenho que costurar bem devagar, sentindo os dentes do zíper embaixo. E costurando aqui na beiradinha, ó. Eu vou sentindo aqui embaixo, ajeitando o zíper e ajeitando a costura desse viés aqui, para que ele tampe a costura anterior, para não ficar feio. Mostrando a costura de baixo, ó. Vou ajudar com esse... Aqui onde tá a ponta. Tá vendo que a costura aqui, ó, tá saindo bem na beiradinha? Os cantos é a parte principal, é a que tem que ter mais cuidado, porque como é um canto, o zíper forçou mais. Então, a tendência dele é vir pra beirada. Porque ele tá mais curto nas curvas.
Aqui é aquela beiradinha do acabamento, ó. Ó como fica mais bonitinho o acabamento assim. Não fica sobreposto uma parte do viés por cima da outra. Então, fica mais fino. Eu escolhi ensinar essa peça justamente por causa da dificuldade que a gente tem de colocar viés em peças arredondadas, em cantos arredondados. E para ver que não é um bicho de 7 cabeças. É mais delicado, mas a gente fazendo com calma dá certinho. Então, pronto. Agora eu vou mudar a câmera para poder mostrar o resultado para vocês. Então, ficou assim, né? A parte de fora, ó, ficou bem perfeitinho o acabamento do viés nos cantos. Esse acabamento fica mais bonito. E agora, nós vamos colocar o cursor. Então, agora, a gente vai pegar as duas pontinhas que tava pra dentro, né? Elas estavam assim, dobradas. Você vai virar a bolsa aqui, a carteira pra você, e vai puxar as duas pontinhas pra cima. Cortei um ladinho, agora eu vou colocar... Depois de colocado, ficou assim, ó. Ficou assim. O que que eu vou fazer? Pega o cursor aqui pelo buraquinho, ó. Pega ele por aqui, segura essa pontinha e fecha. Agora, você vê, na hora de fechar, se ela ficou retinha. A minha ficou. Se por um acaso ela não ficar retinha, você tira o cursor e passa de novo até ela ficar. Agora, aqui, eu vou colocar uma ponteirinha nesse zíper aqui. Então, eu vou aparar ele. Queimar. E o que que nós vamos fazer? Você pega a partezinha aqui da ponteira, dobra ao meio. Aqui eu peguei uma tirinha que sobrou daqueles 3 centímetros. Dobra ao meio. Coloca aqui no zíper abraçando. E vou passar uma costura embaixo e uma em cima, 2 costurinhas. Só para poder ele não ficar com essa ponta de fora, para não desfiar. Prontinho, ficou assim, ó. Essa linha, é por isso que eu gosto de linha de nylon, porque você não vê tanto. Então, ficou assim a pontinha, só para poder ficar um acabamento bonitinho aqui na parte de dentro. Então, essa foi nossa peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa daqui fica num tamanho bom, porque cabe o celular tanto aqui como aqui de lado, né? Se você quiser adaptar e colocar bolso transparente, ou quiser colocar zíper aqui para ser um porta-moeda, porta-cartão, aí você adapta as medidas, tá bom? Então, eu espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.